pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre números reais. E os números reais, eles são um conjunto formado pelos números racionais e pelos números irracionais. Mas o que são esses dois conjuntos? Os números racionais, eles são um conjunto formado por todo número que pode ser escrito na forma de fração. Vou deixar aqui no link um vídeo que fala melhor e bem detalhado sobre esse conjunto. E já os números irracionais, eles vão ser o conjunto formado por números cuja representação decimal é infinita e não periódica. Isso quer dizer que não vai ter um número se repetindo ali infinitamente. E isto também vai incluir as raízes de números racionais que não são exatas. O que é isso? Vamos ver, né? Aqui alguns exemplos. O número 0,23512, veja que não tem um padrão, né? Não está se repetindo nenhum número infinitamente. Então, esse número é considerado número irracional, porque é infinito e não tem repetição aqui dos números um depois do outro infinitamente. Aqui, menos 1,3445. Veja que aqui repetiu 4, mas não continuou repetindo 4 infinitamente. Então, não é periódico, ok? E agora vendo aqui um exemplo de raiz de um número, né, que não é exato. A raiz quadrada de 3. Veja que a raiz quadrada de 3, se a gente analisa raiz de 1 e raiz de 4, veja que a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, a raiz quadrada de 3 vai estar entre 1 e 2, certo? Observe agora, ó, que 1,7 ao quadrado e 1,8 ao quadrado dá 2,89 e aqui dá 3,24. Veja que esse está menos que 3 e esse está mais que 3. Então, raiz quadrada de 3 vai estar entre 1,7 e 1,8. Nessa parte, 1,73 ao quadrado dá 2,9929. Veja que está bem mais próximo, né, de 3. E 1,74 ao quadrado dá 3,0276. Então, a raiz quadrada de 3 vai estar entre 1,73 e 1,74. E assim vai continuando. Esse número vai ser infinito e não tem um padrão nele. Então, ele é considerado um número irracional. E a gente pode aproximar, né? Geralmente, para a gente poder fazer as contas, nós colocamos que raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73 aí. Só que vai ter mais números depois do 3. Então, aqui exemplificando o conjunto dos números reais. Então, ele vai ter a parte irracional. Veja que os números irracionais são todos diferentes dos números racionais. Porque nos racionais tem que ser, pode ser um número natural, como eu coloquei aqui, ó. Pode ser um número inteiro, porque basta dividir eles por 1 e ele vai estar escrito na forma de fração. Pode ser qualquer um escrito em forma de fração. Pode ser dízimas periódicas, porque elas são possíveis de ser escritas em forma de fração. E números decimais também finitos, né? Que tem um fim ali. Agora, todos os outros, os números, as dízimas, né? Que não são periódicas. Então, os números decimais que não é periódico, vai estar aqui no irracional, que são infinitos, né? Porque se ele tem um fim, ele pode ser escrito na forma de fração. Se não tem, é infinito e não é periódico, ou seja, não tem um número que vai se repetir infinitamente, fica aqui nos irracionais. E tudo isso forma o conjunto dos números reais. Olhando agora para a reta numérica, para cada número real que a gente tem, pode ser ali racional ou racional,
a um ponto correspondente na reta numérica. Então, eu coloquei a reta numérica aqui como um exemplo. Veja que aqui eu coloquei 0, 1, 2 e aqui continua. Menos 1, menos 2 e aqui continua. E coloquei aqui alguns exemplos, né? Veja que positivo nós temos 0,235,124, mais ou menos nessa posição, porque ele está aqui, ó, menos que a metade, né? E quase ali em 0,25, que seria um quarto dessa parte. Temos aqui, ó, 3 meios. 3 dividido por 2 dá 1,5. Por isso que ele está aqui exatamente na metade, entre 1 e 2. Raiz de 3 a gente viu que era aproximadamente 1,73. Então ele está aqui, ó, na posição 1,73. Aqui negativo, menos 2/3. Se a gente divide 2 por 3, nós vamos ter ali aproximadamente menos 0,66666 infinitamente. E fica aqui nessa posição, que dividimos a parte inteira aqui em 3 partes iguais e 2 partes de 3. Fica aqui. O número menos 1,3445. Ele fica aqui. Está antes da metade, né? Entre menos 1 e menos 2. Então está aqui. E aqui um outro exemplo, menos 1,8, quase chegando no menos 2. Então qualquer ponto aqui da reta numérica tem um correspondente aí, um número racional. Ok? E veja que nós podemos comparar esses números. Esse número é menor que esse. Por quê? Porque ele está mais à esquerda da reta numérica. O zero é maior que menos 2/3, porque ele está mais à direita. Então, quanto mais à direita, maior vai ser o número. Quanto mais à esquerda, menor vai ser o número. Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima aula.